Olá, tudo bem com vocês? Vem comigo aprender a fazer esses quadradinhos de crochê em tema natalino. Você vai precisar da cor verde, da cor branca e da cor vermelha. A cor marrom ela é opcional, se você não tiver, não tem problema, tá bom? Esses quadradinhos de crochê, eles servem para você confeccionar chapéu, blusa e até mesmo um cardigan de crochê, tá? Para mim, eu vou fazer uma blusa de crochê, mas neste vídeo eu vou ensinar apenas a fazer o quadradinho. E no próximo vídeo eu vou fazer outros quadradinhos, porque é uma blusa, um tema natalino, que tem este quadradinho, este modelo de quadradinho e outro modelo de quadradinho, tá bom? Se você se interessar, se inscreva no canal e não se esqueça também de deixar o seu like no vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. O fio que eu vou usar são o fio da Euro Roma, a numeração 6. E a agulha que eu vou usar é a agulha de numeração 4,5. Gente, eu vou fazer de uma forma bem explicadinha para quem realmente está começando, tá? Vamos começar com o nosso anel mágico. Aqui eu vou fechar, vou puxar uma correntinha. Vou subir mais uma correntinha, que vai equivaler a um ponto alto, tá? E agora eu vou fazer mais 2 pontos altos. Dois, para totalizar 3 pontos altos. Feitos os meus 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Uma, duas. Vou laçar minha agulha e vou fazer mais 3 pontos altos. Dois. Três. Feito isso, eu vou fazer mais 2 correntinhas. Uma, duas. Aqui dentro desse anel mágico, nós vamos fazer um total de 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Já fizemos 2, falta mais 2 bloquinhos. Sempre separado por 2 correntinhas. Uma. Duas. Três. E novamente mais 2 correntinhas de separação. Uma, duas. E agora, novamente, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Um. Dois. Três. E novamente 2 correntinhas. Uma, duas. Feito isso, vamos fechar o nosso anel mágico. Fechar como? Puxando esse fiozinho. Certo? Depois de fechado, nós vamos aqui, não tem onde fizemos o anel mágico e subimos essas 2 correntinhas aqui? Dentro dela, entre ela e a segunda, ó, aqui temos 3 pontos altos. Entre um e o segundo, eu vou entrar no meio. E vou fechar com um ponto baixíssimo, que é puxar, sem laçar nem nada, fechar. Aqui temos um quadradinho de 4 bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Espaço vai ter 1, 2, 3, 4. Certo? Feito isso, nós vamos caminhar. Depois de ter fechado aqui com ponto baixíssimo, nós vamos caminhar assim, ó. Eu vou entrar aqui e vou fazendo ponto baixíssimo.
Aqui no canal eu tenho ensinando como fazer ponto baixíssimo. Sabe, pesquise como é o ponto baixíssimo para você não se perder, tá? Quando eu falar qual ponto você tem que fazer, para você já saber qual é. Eu preciso ir caminhando até chegar nesse cantinho em aberto, caminhando com ponto baixíssimo. Eu entro e puxo direto, não laço nem nada, nem antes de começar, mais uma vez. Tô aqui, eu não vou fazer nenhuma laçada, o ponto baixíssimo não se faz nenhuma laçada, você simplesmente só vai, que é para você caminhar para frente, então você vai fazendo isso, certo? Feito isso, eu vou subir o que? 2 correntinhas, 1, 2, vou laçar minha agulha e dentro desse espacinho eu vou fazer mais 2 pontos altos, para totalizar 3 pontos altos com esse aqui. 1, 2. Feito isso, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou laçar minha agulha e aqui dentro desse mesmo espacinho, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Tá bom? 1, 2, 3. Vai ficar assim. Dentro desses outros espacinhos vai ser a mesma coisa, tá? Mas eu vou com você até chegar aqui no finalzinho. Feito isso, nós vamos fazer uma correntinha. Vou laçar e dentro desse espacinho repetir esse mesmo processo. Vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E agora eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. No mesmo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora eu vou fazer uma correntinha. 2 correntinhas vai ser sempre dentro do espacinho que é para fazer essa separação dentro dele, tá? Agora, dentro do próximo espacinho, que é esse aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, 1, 2, vou laçar dentro do mesmo espacinho, 3 pontos altos. 2, 3. Tá formando mais outro quadradinho, por isso que o nome é quadradinho de crochê, né? É uma correntinha de separação e agora dentro desse espacinho a mesma coisa. 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. No mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Feito isso, nós vamos fazer uma correntinha e fechar com ponto baixíssimo aqui. Vou entrar aqui, entre a primeira e a segunda, eu vou entrar aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui. Entre o primeiro ponto alto e o segundo ponto alto, eu vou entrar aqui no meio deles, bem aqui em cima, nessa primeira correntinha. Eu vou entrar, vou puxar e vou fechar direto, ó. Ponto baixíssimo. Novamente, vou aqui no próximo espacinho, entre
o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto, eu vou entrar no meio deles aqui, ó. E vou fazer novamente o ponto baixíssimo. Agora, eu vou aqui dentro desse espacinho e vou fechar novamente com um ponto baixíssimo. Agora, gente, nós vamos mudar de cor. É uma parte um pouquinho complicada para quem tá começando, mas se você for fazendo, vai dando certinho, tá bom? Pode ficar confuso agora no início, mas depois você vai pegando o jeitinho. A gente vai fazer a parte branca, que é essas duas cores mais essa daqui, tá? Vou arrematar minha linha, a gente vai cortar. Vou puxar. Vou trazer ela pra cá, ó. Vou inserir aqui atrás a minha agulha, que é pra eu pegar esse fio e puxar aqui pra trás. Tá bom? Vou pegar a parte branca, vou ensinar vocês a inserir a parte branca sem dar nozinho. Pega a sua linha, a sua agulha, segura aqui, ó. Mesmo que você ache complicado, eu lhe aconselho a fazer isso treinando. Se der errado, vá tentando de novo, tá? Ó, facinho. Segurei, enrolar 2 vezes, ó. Uma, 2. Tirando a parte que eu seguro, ó, tem 2 enroladinhos. 1, 2. O que que nós vamos fazer? Vou aqui nesse cantinho, tá? Do quadradinho, tá vendo? Onde nós fizemos 2 pontos altos, seja o cantinho que você quiser, nunca no meio entre os cantinhos. É no cantinho, não é no meio, não é no meio, é no cantinho. A gente vai inserir aqui no cantinho. Vou puxar. E vou puxar uma, vou aqui por trás. E novamente mais uma vez. Puxo 2. Venho aqui por trás do fio. Feito isso, vou puxar ele aqui um pouquinho, que é para ele ficar apertadinho. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos, que é para totalizar 3 pontos altos dentro, 3 pontos altos dentro desse cantinho, tá? Fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Três. Feito isso, vamos fazer 2 correntinhas, que é o mesmo processo. Toda vez que chegarmos nesse cantinho, vai ser a mesma coisa, tá? 2 correntinhas. E dentro do mesmo espaço, 3 pontos altos. Uma, 2, 3. Feito isso aqui, nós vamos fazer uma correntinha. E aqui nesse espacinho, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Feito isso, aqui nesse cantinho nós vamos voltar com o verde, tá bom? Então, eu vou cortar aqui. Nessa parte, eu vou ensinar você a inserir uma nova linha, tá? Que é para dar continuidade ao verde, que nós vamos fazer esse cantinho aqui agora, tá bom? É essa parte aqui que nós vamos fazer, ó. Esse canto, depois vamos para esse. Você vai pegar o seu verde, vai vir aqui. Vai segurar a branca também, ao mesmo tempo, você vai ver a forma como é que você consegue fazer isso melhor. A minha forma é aqui, ó.
seguro aqui. Mas de qualquer forma, se você tá apenas começando e não sabe, apenas tente só puxar ele aqui, ó. Atravesse ele aqui, ó. Atravessou ele aqui, não precisa puxar nada. Com a agulha inserida ainda no verde, ó, novamente. Já arrematei o meu fio, porque agora eu vou mudar para a parte verde. De alguma forma, eu vou puxar ele aqui pra dentro. Não muito, só um pouquinho. Feito isso, eu vou virar aqui e vou amarrar os dois, o verde e o branco, para não correr o risco de sair e ficar mais fácil para continuar, tá? Todas as vezes que fizermos essa mudança de fio, você vai fazer isso aqui. Amarrei, apertei, certo? E agora a gente vai fazer... Nessa mudança de fio, a gente não vai fazer correntinha, tá? A gente vai apenas laçar, como a gente fez aqui, ó, uma correntinha de separação, outra aqui, a gente não vai fazer aqui, porque geralmente nessa mudança de fio acaba deixando um espacinho que equivale a uma correntinha. Nós vamos laçar, vamos aqui dentro desse espaço repetir todo esse processo aqui, ó. Sempre vai ser a mesma coisa dentro desses espacinhos, sempre a mesma coisa. Dentro dele, vamos fazer 3 pontos altos. Duas. E sempre separado de 2 correntinhas. Nas outras partes, a gente sempre faz uma correntinha, certo? Só que nos cantinhos, a gente sempre vai fazer 2 correntinhas de separação, porque se não houver essas 2 correntinhas de separação, não vai haver um cantinho. O que faz dar o cantinho é as 2 correntinhas de separação, sempre esteja ciente disso. Você precisa fazer as 2 correntinhas de separação. 1, 2. Feito isso, no mesmo espaço, vou fazer 3 pontos altos. Três. Uma correntinha. Aqui nesse espacinho, que é bem no meio, é só um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação. No próximo cantinho, a mesma coisa que fizemos aqui, vamos fazer aqui. Três pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas de separação. 1, 2. No mesmo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui a gente vai fazer outra mudança, que é voltar para o fio branco e fazer esta mesma coisinha aqui, ó. O que fizemos aqui, a gente vai fazer aqui. Aqui no canto vai ser branco também, igual aqui, tá? A gente vai cortar um pedacinho do fio. Não é muito, só um pedaço mesmo, pra deixar. E vamos fazer a mudança de fio da mesma forma que fizemos aqui. Aqui você já vai pegando o hábito de fazer essa mudança. No início pode ser difícil, mas depois você vai acostumando, porque vai haver muita mudança de fio ainda aqui. Você vai puxar, deixou aqui na agulha. E a gente vai fazer o quê? Dar um nó. Sempre do lado avesso da peça, não na frente dela, atrás. Você vai pegar o fio branco com o verde e vai fazer um nozinho. Feito isso, a gente não vai fazer uma correntinha de separação, vamos simplesmente já vir pra cá
Lembrando que sempre nessa mudança de fio a gente não vai fazer nenhuma correntinha de separação, que é para não ficar muito espaçoso. Tá vendo que aqui nós não fizemos, mas ficou um bom espacinho. Dentro desse espacinho a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Um bloquinho que eu falo sempre é, ó, que é um bloquinho de branco. Dentro desse cantinho aqui tem 2 bloquinhos, né? Porque 3 pontos altos aqui e 3 pontos altos aqui. Dois, 3. Uma correntinha de separação e aqui no cantinho a mesma coisa. A mesma coisa que sempre vamos fazer dentro desses cantinhos. 3 pontos altos. 2, 3, 2 correntinhas, 1, 2, mesmo espaço, 3 pontos altos. Uma, 2, 3. Aqui a gente vai mudar para a parte verde novamente. Por quê? Porque agora nós vamos fazer o topinho da nossa árvore, tá? Que é aqui no meio a parte verde, ó, pra você ir compreendendo o que você tá fazendo, fica melhor. Agora a gente vai aqui pra essa parte, que é apenas essa daqui, tá bom? E depois a gente vai voltar pra parte branca novamente. Aqui nós vamos fazer cortar novamente. Cortou, o que a gente faz? A mesma coisa, ó. Puxei e dá um nozinho. Feito isso, não vamos fazer nenhuma correntinha de separação, eu já expliquei o motivo. E dentro desse bloquinho, vamos fazer o topinho da nossa árvore, que é um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. O que nós vamos fazer aqui? Vamos vir aqui, ó, inserir, que agora nós vamos fazer o ponto baixíssimo, que é pra fechar, tá bom? Vem aqui, ó. Certo? Que nós vamos fazer cortar. Nós vamos cortar porque a gente vai mudar para a parte branca agora, tá? Aí eu vou puxar a linha aqui pra dentro e vou fechar, tá bom? Agora nós vamos voltar para a parte branca. Da mesma forma que a gente vem fazendo, ó, novamente, seguro, enrolo 2 vezes, uma, 2. Juntando com o que eu tô segurando é 3, mas tirando ela é 2, 1, 2, tá? Eu vou vir assim, vou inserir. Acho que assim fica melhor para vocês enxergarem. De novo. 1, 2. Vou inserir, vou puxar o meu fio, vou laçar ele aqui de novo e vou fechar uma vez. Uma, vem aqui embaixo, certo? Vou puxar de novo. Uma aqui embaixo, de novo, 2 vezes, tá bom? Agora eu vou laçar e vou fazer mais 2 pontos altos. Uma, 2, 2 correntinhas de separação, 1, 2, no mesmo espaço. A mesma coisa que a gente sempre vai fazer nesses cantinhos.
mais um bloquinho de 3 pontos altos, certo? Uma correntinha de separação. Nesse cantinho aqui, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Uma, duas, três. Uma correntinha de separação. Nesse outro bloquinho, nesse outro espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma, duas, três. Aqui a gente vai fazer a outra transição, que a gente vai fazer o pé da nossa árvore, que é essa parte aqui, ó. Tá bom? Essa parte verde. A gente vai mudar pro verde agora, que a gente vai fazer essa parte. Vamos fazer o quê? Cortar. Feito isso, vou puxar o meu verde e vou dar um nozinho, né? Vamos dar um nozinho. Acredito que você já está bem melhor do que lá no início, se é a primeira vez que você está fazendo, né? Feito isso, é o nosso cantinho. Vamos fazer, não precisa puxar uma correntinha de separação, vamos simplesmente seguir. E vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Feito isso, nós vamos fazer 2 correntinhas. 2. E agora a gente vai transicionar, mudar para a parte branca, que é essa bem aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou cortar novamente. Vou puxar a minha branca aqui. E vou dar um nozinho. Feito isso, dentro do mesmo espacinho, que nós estamos num cantinho, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos na cor branca. Dentro desse cantinho vai ficar uma cor verde e uma cor branca. Vou laçar e vou fazer. Tá? Tá formando o pezinho da nossa árvore, ó. Aqui eu vou fazer esse pezinho. Se você não tem uma cor pra fazer o pezinho da árvore, você continua com branco, tá bom? Você continua com branco até chegar aqui no cantinho, tá? Quando eu terminar de fazer o pezinho da árvore, eu vou explicar pra você o que você vai fazer aqui, tá bom? Mas se você tem pra fazer o pezinho, então vamos fazer o pezinho juntos. Se não, nem precisa cortar o branco, você simplesmente só continua fazendo branco, branco, até chegar no cantinho, tá bom? Já amarrei, como a gente tem feito, vou laçar e vou fazer um bloquinho de ponto alto. Vou fazer quando chegar bem aqui, que é pra gente fazer o canto junto, eu volto com vocês, tá? Já fiz o meu pezinho. E agora, se você seguiu com o branco, você já chegou até aqui. Agora a gente vai junto fazer aqui no cantinho, continuando com a parte branca. Você vai fazer uma branca, um bloquinho de 3 pontos altos branco, dentro do mesmo espaço, 2 correntinhas de separação e depois a gente volta pro verde, igual como nós fizemos aqui nesse cantinho, tá? Aqui dentro, um bloquinho de 3 pontos altos.
Já vou logo inserir o meu verde. Você também já vai inserir o seu. Eu não vou cortar. Que a gente vai dar continuidade ali, a gente vai simplesmente amarrar, ó. Não precisa cortar. Só amarre. Tá entendendo? Eu tô na parte branca. Mas eu não vou cortar, porque eu vou ter que dar continuidade aqui, então a gente vai apenas pegar o verde, que essa é a última parte que a gente vai fazer do verde. Vamos amarrar nessa parte branca que a gente não cortou, vai ficar aqui mesmo. Vamos fazer 2 correntinhas de separação. 1, 2. E agora, dentro do mesmo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. Tá bom? Agora o que a gente vai fazer? Voltar para o branco. Eu vou cortar o meu verde, a gente não vai usar mais verde. Vou pegar o branco que eu deixei aqui, ó, que não foi cortado, ó, e vou puxar ele aqui, ó. Mesmo assim, vou puxar. Não vou puxar muito, pra ele não ficar assim, ó. Tá? Vou puxar de uma forma em que ele fique de boa lá atrás. Vou virar e vou amarrar o verde, não necessariamente no branco, eu posso amarrar em qualquer outro fiozinho, ó. Posso amarrar no outro verde que eu fiz aqui, lembra quando a gente iniciou? Posso amarrar nele ou outro fio que esteja por perto. Não aperto muito, senão, ó, encolhe. Feito isso, a gente vai fazer uma correntinha. Não vamos fazer uma correntinha, não. Se você acha que você apertou muito e faltou espaço, você faça uma correntinha. Caso contrário, continua assim mesmo, porque com o nozinho fica um espacinho normal, tá? Agora, nesse bloquinho e nesse outro, nós vamos fazer 3 pontos altos. Esses fios aqui você vai consertando aí. Depois a gente puxa ele com as agulhas. Uma correntinha de separação. Próximo bloquinho. Bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Nesse cantinho aqui, a mesma coisa. 2 bloquinhos de pontos altos separados por 2 correntinhas, como esse aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui e volto. Feito isso, uma correntinha de separação, tá? Ó, que eu fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. Agora a gente vai seguir para esse espacinho e esse espacinho você vai fazer 3 pontos altos aqui e 3 pontos altos aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer aqui, quando eu terminar, eu volto com vocês. Quando eu chegar aqui no cantinho que é pra gente fechar, eu volto com vocês, tá? Voltei aqui, terminando. A gente vai fazer o nosso ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha de separação. Vamos entrar aqui, né? Tem uns 3 pontos altos. Vou entrar aqui, entre eles 2. Aqui na primeira correntinha, aqui em cima. Vou puxar e fechar direto, ó. Ponto baixíssimo. Vou entrar aqui no próximo, vou caminhando para chegar até aqui, ó.
no cantinho. Ponto baixíssimo. Mais outro. Ponto baixíssimo. Agora, a gente vai seguir fazendo tudo em ponto branco, tá? Que é essa parte aqui, ó. A última carreira de ponto branco. Tá? Você vai subir 2 correntinhas. 1, 2. Vou laçar dentro do mesmo espaço. Duas correntinhas de separação. A gente vai seguir fazendo isso aqui por todas as outras laterais. Uma correntinha de separação. Dentro desses outros aqui, é apenas um bloquinho de 3 pontos altos, nesse e nesse. Chegou nesse cantinho, a mesma coisa que nós fizemos em cada cantinho. Aqui não muda de cor, continua com branco em toda a carreira, em todo o quadradinho, só branco, tá bom? Eu vou fazer com vocês só até aqui, depois você continua sozinho e eu volto com você quando chegar aqui no finalzinho. Duas correntinhas de separação apenas nos cantinhos. Não esqueça, apenas nesses cantinhos. Aqui no meio, entre os cantinhos, é apenas uma correntinha de separação e apenas um bloquinho em cada espacinho. Igual como a gente vai fazer aqui nessa carreira. Já fizemos uma correntinha de separação. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha. Próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha. Próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Chegamos no cantinho. O que a gente faz? 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, certo? Um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, outro bloquinho de 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Não tem problema se você for tecendo assim, porque no final a gente vai arrematar esses fios e a gente vai puxar os que estão dentro dos outros, tá bom? 2. 3. Uma correntinha de separação e assim você segue. Tá bom? Aqui nesse espacinho, pra quem fez tudo branco, você vai fazer dentro de cada espacinho um bloquinho de 3 pontos altos dentro de cada espacinho. Chegou no canto, 2 bloquinhos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. E aqui a mesma coisa. Outro cantinho, a mesma coisa. Continuou. Quando eu chegar bem aqui com vocês, eu volto, tá bom? Finalizando aqui essa carreira, fiz os 3, vou fazer a correntinha de separação. E vou fechar aqui no cantinho. E agora, a gente vai cortar. Se você não quiser continuar com outra cor, você pode continuar com o branco, tá? Eu vou cortar, porque agora eu vou passar para a cor vermelha. Aí, eu vou puxar, eu vou laçar o fio para dar o nozinho. Ó, tá bom? Se você quiser deixar assim, já tá ótimo. Né? Mas aí eu vou passar agora essa parte vermelha aqui, tá bom? Se você quiser acrescentar outra cor no lugar da vermelha, você vai fazer a mesma coisa que a gente tem feito na mudança de fio. Vamos enrolar a mesma coisa de sempre. Vou segurar, vou enrolar 2 vezes. Enrolei, vou aqui no meu cantinho, como sempre. Vou puxar, já vou direto puxando o fio, ó, pra uma e pra essa outra aqui, ó. 2, não, uma ainda, tá? Aí, de novo, eu puxo o meu fio. Uma de novo, aqui por baixo dele. Mesmo que tenha saído, não tem problema. De alguma forma, eu vou aqui e vou puxar, tá?
Agora, a gente vai fazer a mesma coisinha que sempre fizemos nesse cantinho. Só que aqui, eu não vou fazer 2 correntinhas de separação. Vamos fazer aqui 3 pontos altos. Vou fazer só uma correntinha, porque é a última carreira, então não tem problema. Dentro do mesmo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. Tá? Uma correntinha de separação. E agora, dentro de cada espacinho, ó, que nós temos daqui, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Igualmente como eu vou fazer nesse aqui, você vai seguir fazendo em todos os outros. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação. E aqui você segue fazendo, tá? Quando chegar aqui no canto, a mesma coisinha. Se você quiser fazer com 2 correntinhas de separação, você faz. Se quiser fazer apenas com uma... Se você quiser fazer apenas com uma, você faz apenas com uma, tá bom? Eu vou continuar fazendo aqui por toda a minha volta. A mesma coisa que fizemos com o branco, você vai fazer agora na cor vermelha. Ou na cor que você desejar, tá? Quando eu chegar bem aqui, eu volto com você. Chegando aqui no finalzinho, a gente vai finalizar aqui com ponto baixíssimo. Tá? Feito isso, nós vamos cortar. Vamos puxar aqui o fiozinho. E vamos dar um nó. E feito está os nossos quadradinhos de crochê. Tá bom? Eu vou aqui arrematar apenas um e você continua nos próximos, tá bom? Se você quiser já só cortando, já que a gente fez os nozinhos em todos, vamos dar nozinho em qual a gente não fez. 2 nozinhos. Aí você pode apenas só cortar ele. Gente, aqui. Lembrando também para você deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Nessa parte bem aqui a gente vai dar uma colada. Nos próximos vídeos eu vou trazer como fazer a nossa blusinha de quadradinho. Olha, vou colocar aqui, ó. De quadradinho de crochê no tema de Natal, tá bom? Também. Porque na hora que você for vestir, não passe muito, passe só um pouquinho. Aí não vai ficar arranhando e também não corre o risco de desmanchar, né? Aperta. O anel mágico que a gente fez, ele é necessário você dar um nó nele. Porque se ele for soltando, ele vai abrir isso aqui, tá? Ó. Eu vou engaixar em algum desses pontos, vou puxar. Vou puxar e vou puxar ele também, vou dar um nó. É isso, obrigada. Não se esqueça novamente de curtir e se inscrever no canal. E vai ter mais quadradinhos de crochê no tema de Natal, tá bom? Tchau!